Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou favorável pela concessão da prisão domiciliar para o general Augusto Heleno, condenado e preso também por tentativa de golpe. Vamos chamar a Janaína Camelo, que vai explicar para a gente por que Gonet defende essa autorização. Qual é o caráter daquilo que Gonet coloca como, digamos, essencial para manter o general Heleno numa prisão domiciliar. Hein, Janaína? Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, em razão da idade avançada do general Heleno, ele tem 78 anos de idade, também das complicações de saúde, né? Só lembrando que o general Heleno, quando ele fez ali o exame de corpo e delito, isso assim que ele entrou no sistema prisional, né, um exame ali de praxe, ele alegou sofrer de mal de Alzheimer, por exemplo, isso desde 2018, perda de memória recente, disse também ter um quadro ali depressivo, também de ansiedade. E aí, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, ela está respondendo a um pedido da defesa do general Augusto Heleno, pedindo essa prisão humanitária, né? Fez esse pedido ali para que seja concedido ao ministro, fez esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. E aí o ministro enviou ali esse pedido para a PGR para que possa se manifestar. E hoje veio então a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E aí a gente tem ali na tela para mostrar, Evandro, o que essa manifestação diz ali, né? Diz que a situação do réu se assemelha a outros condenados que tiveram também a custódia domiciliar em caráter humanitário já concedido pelo STF. E diz o seguinte, que a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional, proporcional à faixa etária e também ao quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado do seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado. Lembrando também que o general Augusto Heleno, ele está preso no comando militar do Planalto, em razão dele ser ali o oficial do Exército, né? Não só ele, como também o general Paulo Sérgio Nogueira. Aí agora, depois dessa manifestação da PGR, a gente tem que aguardar qual vai ser ali a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Evandro. Agora, Janaína, eu fico pensando que se há possibilidade de concessão de regime domiciliar para Augusto Heleno, eu imagino como é que está a família de Jair Bolsonaro. Houve alguma manifestação sobre a necessidade de concessão também para o ex-presidente da República? Pois é, olha só, quem se manifestou sobre isso, logo depois dessa notícia aí de que a PGR se manifestou favorável à prisão domiciliar de Augusto Heleno, quem se manifestou foi Carlos Bolsonaro, né, filho de Jair Bolsonaro, nas redes sociais. E aí, inclusive, a gente tem essa postagem para mostrar aí na tela, Evandro, e aí ele posta ali, inclusive, a notícia dessa manifestação da PGR e diz, e aí relata ali, cita ali algumas das doenças de Jair Bolsonaro. Ele fala como, por exemplo, refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão, essencial primária, pressão alta, diz que o ex-presidente sofre ali de doença aterosclerótica do coração, problemas cardíacos, oclusão e estenose de carótidas, problema vascular, apneia do sono, lesões de pele que teriam sido diagnosticadas como câncer de pele, doenças crônicas, estruturais, e aí fala também dos soluços, né, das crises de soluço ali, refluxo que são constantes, gerando vômitos. Essa é a manifestação de Carlos Bolsonaro logo depois ali da PGR se manifestar favorável à prisão domiciliar de Augusto Heleno. Mas, Evandro, no dia 21, na semana passada, a defesa de Jair Bolsonaro já se antecipou ali no processo e apresentou um pedido de prisão domiciliar, porque já era iminente ali que o ministro Alexandre de Moraes já ia determinar a execução da pena. E fez esse pedido, protocolou esse pedido, alegando exatamente todas essas circunstâncias, complicações de saúde, das quais ali Jair Bolsonaro sofre, né? E aí pedindo então essa prisão domiciliar humanitária, no caso também do ex-presidente da República, mas até agora o ministro Alexandre de Moraes não tomou ali nenhuma atitude com relação a isso, como por exemplo de enviar esse pedido para a Procuradoria-Geral da República, como fez por exemplo no caso do general Augusto Heleno.
Evandro. Muito obrigado pelas informações, Jana. Bom trabalho para você. Se tiver alguma novidade aí, chama a gente aqui no nosso 3 em 1. Jana já vazou. Deixa eu conversar aqui com o Henrique Krigner. Ô Krigner, há uma tentativa da defesa de Jair Bolsonaro e uma pressão feita grande também pela família para que ele volte para o regime domiciliar por conta das questões de saúde. Te parece incoerente se há uma possibilidade para Augusto Heleno ter esse benefício e Jair Bolsonaro não, ou são questões completamente diferentes e, por isso, exigem também determinações e análises diferentes da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal? Não me parecem casos diferentes de forma alguma, viu, Evandro? Na minha opinião, na verdade, desde o início desse julgamento, nós temos encontrado uma série de inconsistências e dúvidas mesmo do rito processual e até do mérito daquilo que foi julgado. Então, isso é em debate não só por apoiadores do presidente, pela família do presidente, mas por grandes juristas em todo o Brasil. Assim, esse é um caso que ele não passa limpo de críticas, né, da maneira como foi conduzido e até aquilo que foi julgado. Agora, no caso dos dois, os dois são idosos. Um tem 70 anos, o outro tem 78. Os dois têm doenças sérias comprovadas, né, que requerem um cuidado especial e próximo ali de atendimento médico. E os dois não oferecem riscos à sociedade, no sentido de o que muda o presidente Bolsonaro e todos os outros envolvidos ali, na verdade, estarem presos num presídio ou dentro de casa, a não ser o fator político, a não ser o fator da imagem, né, de estar atrás das grades de uma prisão comum, que não é comum, né, onde eles estão, mas essa é a única coisa. Eu vou dizer até, Evandro, até na questão financeira, para o Estado, seria melhor que eles estivessem presos dentro de casa, porque aí você tem o custo da vigilância e da tornozeleira, eventualmente, que é colocado. Agora, se são dentro de um presídio, né, dentro dessas da penitenciária onde estão, dentro da Polícia Federal, mesmo da parte militar, é uma série de outros custos, ou seja, o número é até maior. Não tem razão para dizer é necessário ou mandatório que eles estejam único e exclusivamente nessas celas. Precisa ter prisão domiciliar. Fala, Gani. Perfeito, não, concordo absolutamente com a análise que o Krigner trouxe, perfeita análise. Veja, colocá-lo agora numa prisão, né, na sede da Polícia Federal, com todos os problemas de saúde que tem Jair Bolsonaro, agora até ele está altamente deprimido, mas ele teve várias complicações da facada, né? Ele tomou, acho que depois da facada foram 9 cirurgias que ele fez. Eu também não vejo razão para que ele fique ali na sede da Polícia Federal. Mas as questões relacionadas à depressão, eu não entendo se elas são algo para se analisar para uma prisão domiciliar, porque eu imagino a quantidade de pessoas presas que tenham algum tipo de diagnóstico de depressão e que solicitam ou solicitariam um pedido de prisão domiciliar baseada nisso. E aí eu estou falando somente em relação à depressão. E eu também quero te perguntar, Gani, mesmo com uma equipe médica de plantão 24 horas determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda assim, na sede da Polícia Federal, você entende que não seria adequado para Jair Bolsonaro? Pela idade, o fato de ser um ex-presidente, até pelo próprio custo que o Krigner trouxe, eu acho que seria razoável colocá-lo numa prisão domiciliar. Eu acho que não faria diferença. Como o Krigner também trouxe, ele não oferece riscos, né? Então, por que não colocá-lo numa prisão domiciliar? Então eu vejo que talvez num primeiro momento o entendimento da justiça vamos colocá-lo sim numa sede da Polícia Federal, estamos mostrando aqui uma resposta para a sociedade, um endurecimento, etc. e tal. E talvez, eu acredito nessa hipótese, viu, Evandro, que com o passar do tempo eles acabem flexibilizando e colocando ele numa prisão domiciliar. Mas num primeiro momento, colocá-lo ali na sede da Polícia Federal é até dar um recado político, né? Eles foram muito duros. É quase do tipo o seguinte: jamais ousem novamente cogitarem um golpe. Você entende, Bruno Mussa, que seria um recado político e não o cumprimento de uma decisão chancelada pela maioria dos ministros do Supremo? Bom, vamos lá. Fica muito claro isso desde sempre, que a gente comenta desde o início disso tudo que o processo é muito mais político do que qualquer outra coisa, como eu sempre falo. Goste do Bolsonaro ou não, a gente olhando a Constituição, isso é claramente alguma coisa
política. E a gente vai achando vários caminhos ou vários meios em que uma regra vale para uma determinada pessoa e não vale para outra. Então, para mim, me parece muito claro, goste ou não do Bolsonaro, enfatizo isso aqui, que é algo político. É algo em que queriam, desde sempre, minar as possibilidades políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sim, as regras e condutas não são seguidas a fio por cada um dos envolvidos. Então, eu concordo muito com o que o Kriegner disse. Eu não consigo ver tamanha distinção. Estamos falando de duas pessoas de idade mais avançada, um com determinado problema, como o general Heleno, o Bolsonaro com as crises de soluço, o Alan falou 9, eu tinha na cabeça que eram 11 cirurgias após a facada, enfim, um problema de saúde bastante problemático, com restrições alimentares. Então, realmente, me parece que desde o começo do processo, como ele começou torto, ele vai torto até o final. E aí sim tem um caráter muito mais político do que qualquer coisa. Agora, Kriegner, eu queria também ouvir a sua análise sobre a situação específica do general Heleno, porque no dia da audiência de custódia, houve um questionamento muito grande sobre um parecer que foi apresentado ali pelo diagnóstico de Alzheimer há 7 anos, no caso do general Augusto Heleno. E muita gente até questionou, por que se apresentou só agora, por que não se sabia disso antes? Mas nós trouxemos aqui, inclusive, um debate colocando que seria bastante incoerente, né? Você ter um diagnóstico de uma doença que é tão específica e isso ser, digamos, uma criação, algo elaborado pela defesa para tentar aliviar a punição ao general Augusto Heleno. A partir da decisão do Procurador-Geral da República, você entende que, de fato, houve a apresentação de uma documentação robusta que possa convencer o Supremo Tribunal Federal a aliviar a maneira como ele vai cumprir inicialmente essa pena? Com certeza, Evandro, porque de fato surgiu como estranheza quando o general Heleno ele afirmou sofrer de Alzheimer desde 2018, né? E a gente sabe que Alzheimer é uma doença séria e que, se não for tratada, a tendência é só piorar. Então ela requer tratamentos, e às vezes tratamentos até que são, quando são possíveis, cabíveis, né, quando é reversível, tratamentos que são muito extremos até. Então, não ter trazido isso a público antes é realmente uma questão delicada e que gerou surpresa. Mas agora vem a posição da PGR, então isso corrobora mesmo, dizendo, olha, esse diagnóstico ele é realista. E a questão de você ter uma pessoa que está sofrendo de Alzheimer, ou mesmo até da questão de depressão, a gente precisa sempre lembrar que a depressão, e quando constatada, diagnosticada devidamente por médicos, né, especialistas, psiquiatras, etc., ela pode ter inúmeras razões, tanto químicas quanto emocionais, fisiológicas, né, mas ela tem também graus, então você tem níveis de depressão. Então, pode ser uma questão perigosa e estar num regime fechado dentro de uma cela no comando militar, por exemplo, pode só agravar os sintomas ou mesmo as consequências, o que não é o objetivo da pena. A pena não tem o objetivo de acelerar a morte de ninguém. A pena tem, por essência e pelo conceito da pena, né, do julgamento feito, e tem o objetivo de punir a matéria daquilo que foi decidido, mas também de restaurar, né? Então, esse é o princípio do direito, não é de acelerar a morte de ninguém. Uma vez constatada a possibilidade de acelerar a morte, o definhamento ou mesmo o prejuízo das faculdades mentais, isso volta para que possa ser questionado qual é a melhor maneira alternativa de se punir essa pessoa, cumprir a pena. E aí o regime domiciliar vem com força. Fala, agora 4h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. Olha só, né? Na questão do general Augusto Heleno, inclusive a gente cantou essa bola aqui no programa, seria de fácil verificação, porque eles foram atrás, né, dos prontuários médicos e aí atestaram que ele estava de fato com a doença, né? E a doença ela vai evoluindo progressivamente, né? Então já tem um certo tempo que ele tem essa doença, e o Alzheimer também, ele não ataca só a memória e o comportamento, e depois começa a também atacar questões motoras, até a deglutição. Então é super razoável, no caso do Augusto Heleno, sim, ele cumprir a prisão domiciliar. Em relação ao Jair Bolsonaro, a grande dúvida aí é realmente a complicação
relacionada à facada, né? Quer dizer, será que na Polícia Federal, Evandro, há estrutura ali, se ele tiver alguma complicação, para um atendimento rápido ou não? E agora há pouco eu também estava até pensando relacionado à depressão. De fato, acho que depressão talvez não seja um critério, porque todo mundo, né, Evandro, que acaba sendo preso, ninguém vai feliz, né? Muitos acabam caindo em depressão. Então, acredito que esse não deva ser um critério. Agora, com relação à facada, aí sim, eu acho que é um critério bastante objetivo e talvez uma ordem médica, né? Quer dizer, uma junta médica ali avaliando se na sede da Polícia Federal ele teria esse atendimento rápido ou não. Bruno Musa. A questão não é nem só a facada, né, Alan, ou a tragédia que foi, que poderia ter sido uma tragédia muito maior, mas são as consequências que ele sofre dessa facada até hoje. E esse é o grande problema. Com a idade somada a todos esses problemas que ele tem hoje de saúde, fica bastante óbvio que ele deveria ser colocado na prisão domiciliar. Mas sempre fazendo esse ponto. Na prisão domiciliar, discutindo a ponta do iceberg que nós estamos discutindo agora. Porque não podemos esquecer que esse processo correu de maneira errada desde o começo. E não há provas contundentes e fortes do que passou-se a chamar como golpe de Estado, ou atentado ao Estado democrático, etc. Então, estamos discutindo aqui a ponta do iceberg como um todo. Concordo também a respeito da depressão. Afinal de contas, a depressão é algo completamente difícil de ser atestada realmente, né? E aí seria muito fácil você colocar como depressivo se não é algo extremamente objetivo. Agora, eu queria saber de vocês também, a partir de todas essa sequência do julgamento no Supremo Tribunal Federal, todas as fases que estão sendo cumpridas agora, inclusive com análise da possibilidade de se alterar o cumprimento do regime, se vocês entendem que o rito está funcionando do jeito normal ou comum. Porque houve uma reclamação das defesas dos condenados de que os prazos não seriam respeitados até o fim, justamente por conta da impossibilidade dos embargos infringentes, embora a gente já tenha repetido inúmeras vezes aqui que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que os embargos infringentes não se apliquem quando não há 2 votos divergentes. E houve apenas um voto divergente, que foi do ministro Luiz Fux. Kriegner, diante disso, te parece crível que o Supremo já tenha executado as prisões e já colocado todo mundo, cada um, no local onde vai se cumprir essa pena? Uma coisa aí, Evandro, é a questão do direito à ampla defesa, né? É questionável se os réus tiveram direito à ampla defesa de verdade, porque, em primeiro lugar, tivemos muitas denúncias dos advogados de defesa dizendo, olha, nós não tivemos tempo hábil para passar por todo o processo, para averiguar todas as evidências que foram apresentadas contra os nossos clientes. Eles também disseram que tinham documentos que estavam ocultos, estavam na tal da pasta, né, ali no pendrive, no arquivo, não sei, e aí nessa pasta tinha arquivos ali que estavam ocultos, que depois apareceram, mas depois desapareceram. Isso precisaria de uma investigação, porque esses advogados mentiram. Se mentiram, isso é muito grave. Agora, se falar a verdade, também é muito grave, porque não tiveram direito à ampla defesa. E aí vem na ponta da gênese desse negócio todo, que é por que é que esse caso caiu no STF, né? Deveria ter caído aí logo na primeira instância, depois passado para a segunda instância, e isso também faz parte do direito à ampla defesa, porque você tem mais instâncias para provar o seu argumento, mais tempo de elaborar também a sua defesa, e não um julgamento acelerado, entre aspas, aí, como foi que cai ali no STF, tem o direito de defesa ao STF, e aí esses recursos são apresentados, mas são negados, obviamente, porque já foram julgados lá atrás, né? Os ministros do STF acatarem os recursos é praticamente dizer, olha, realmente erramos. E nesse caso extremamente politizado, isso nunca vai acontecer, de um ministro dizer, realmente, esse ponto aqui eu não tinha percebido antes, ou isso aqui realmente faz sentido e eu não tinha considerado na minha decisão. Essa é a fragilidade disso. Eu elencaria essa questão do direito à ampla defesa, que foi muito prejudicado nesse processo como um todo, Evandro. Você concorda com ele, Gani? Concordo, né? E, aliás, no direito à ampla defesa, por exemplo, os advogados, eles tinham uma grande dificuldade porque as provas ali eram
soltadas para eles aos poucos, né? Então eles tinham pedaços, né? Eles não tinham o todo ali para fazer a sua defesa. E quando eles passaram a ter o todo, era um arquivo gigantesco, né? Depois de gigabytes é o quê? Terabytes, né? Então é um negócio que, assim, ninguém ia conseguir ler e analisar tudo aquilo, e ainda mais num prazo muito curto. Então esse direito à ampla defesa, eu vejo que ele acabou sendo prejudicado, sim, até porque eu vejo que no julgamento do ex-presidente, até por ser um ex-presidente, teria que ser pelo menos no plenário, e eu acrescento à fala do Kriegner que também o sistema acusatório foi prejudicado. E o que eu digo, né, no princípio do sistema acusatório? Você tem que ter uma distinção muito clara, no direito tem isso, que é a vítima, o juiz, o promotor, o investigador, etc. Então, as partes têm que ser completamente independentes. O que a gente viu é que o ministro relator, que também era a vítima, né, neste processo, ele acabou sendo o juiz e muitas vezes também agia como uma espécie de promotor conduzindo as investigações. Então eu vejo que tanto o direito à ampla defesa, tanto quanto, Evandro, o princípio do sistema acusatório foram violados. E isso lá na frente pode abrir uma brecha para anulação do processo de Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente já viu isso no caso do ex-presidente Lula, que teve seu processo anulado.